Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Levi, do canal AP Aprendendo e Praticando, e nós estamos iniciando aí uma série de como testar componentes, alguns componentes eletrônicos, como comprovar. E junto com esses testes eu também estou colocando um pouco de base de como funcionam, como eles operam, né, quando estão num circuito eletrônico. Até porque melhor do que decorar o teste é saber o que você está testando, né? Muitas vezes a gente não sabe, e aí quando dá algum problema a gente não consegue identificar, porque está um teste falso, né? A gente se engana no teste. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o transistor. O transistor é hoje um componente essencial para a eletrônica. Ele está dentro dos chips, ele está nas placas eletrônicas. Tudo que você vê hoje no mundo moderno que funcione ou exerça alguma função na área da eletrônica, vai estar o transistor. Então é essencial que o técnico em eletrônica saiba como provar esse componente e também saiba o básico de como ele funciona. É o básico que eu vou colocar, tá? Dá para fazer livros e livros. Eu tenho livros aqui de muitas páginas aí sobre transistor. Então, claro, eu não vou colocar em poucos minutos aqui tudo sobre o transistor, mas o básico para que você possa fazer um teste com confiança. Antes da gente testar o transistor ou entrar, né, no transistor propriamente dito, eu vou passar mais uma noçãozinha sobre diodo. Você que não sabe, tem alguma dúvida sobre diodos, vai lá e acessa meu vídeo lá. Eu fiz um videozinho já. O primeiro componente que a gente está testando na série foi o diodo. É essencial você assistir aquele vídeo para que você possa ter um bom entendimento aqui na como testar o transistor, tá? Mas eu vou fazer um resuminho aqui, tá? Para você. O diodo é esse componente, como provavelmente você conhece, né? Ele é característico essa faixinha, né? De um lado do diodo, né? No corpo dele tem essa faixinha indicando o catodo dele. Então o componente geralmente tem essa faixinha, é um diodo, né? Isso para quem não sabe ainda, né? Nós temos aqui o símbolo do diodo, tá? Ele é um triângulo deitado com uma faixinha aqui e mais um terminal, tá? Aqui pro lado da faixinha, tá? Ele é denominado de catodo, e do lado oposto o anodo, tá? O diodo tem como característica conduzir a tensão de um lado e do outro lado não, tá? Por exemplo, você tem aqui a tensão positiva no anodo, ó, tensão negativa aqui no catodo. Você vai ter a condução, tá, da corrente do positivo para o negativo. Mas se você colocar o positivo aqui, tá, no catodo, e polarizar ele, ele não vai conduzir, tá? Ele só conduz em um sentido, tá? O mesmo acontece se você colocar uma tensão negativa no catodo, ele vai conduzir para o anodo, mas não vai conduzir do anodo para o catodo. Então, esse é o básico do diodo. O diodo, para conduzir, ele tem que ter uma tensão, ou seja, uma diferença de potencial entre um terminal e outro, de 0,7 volts. Isto é convencional, tá? Mas acontece de haver diodos aí com 0,4, e depende também do instrumento que você vai medir, a influência que o instrumento vai exercer sobre o componente, tá? Mas assim, de padrão é 0,7 volts, tá? Para o diodo de silício, que é o diodo que a gente usa comumente. Então, se você tiver aqui 0,6, não vai conduzir, mas 0,7 ele já conduz, tá? E o circuito básico dele seria isso aqui, né? Que um resistor vem, a bateria, negativo, positivo, e volta o diodo. Isso quer dizer o quê? Então nós temos o positivo aqui e o negativo aqui, tá?
Então do positivo ele vai conduzir do anodo, ele vai conduzir para o cátodo, mas do cátodo ele não conduz para o anodo, nessa configuração aqui. Mas se eu inverter, tá, ele vai conduzir, certo? Essa barrinha já indica que ele oferece uma oposição à tensão positiva, tá? Estou falando em forma bem leiga, tá? Aqueles que já entendem mais, estão assistindo o vídeo, vão compreender que esse vídeo é direcionado àqueles que ainda não conhecem. Então a barrinha já diz que não pode passar tensão positiva aqui, somente negativa, tá? Já ao contrário, né? Aqui diz que pode passar a positiva do anodo para o cátodo, certo? Muito bem. Aí nós temos o transistor. O transistor é um componente bipolar, né? Ele existe na configuração PNP e NPN. O símbolo dele é isso aqui, tá? É uma barra e com mais dois terminais, sendo um deles com um triângulozinho. O PNP, o triângulo é voltado para dentro, a ponta dele. E no NPN, a ponta é voltada para fora. Nós temos aqui o terminal do meio é a base, isso é o símbolo do transistor. O terminal que tem o triângulozinho é emissor, tá? E o outro é coletor. Sendo que o PNP, o triângulo é em cima, e o PNP, o triângulo é embaixo e voltado para fora, ok? Esse aqui é um formato típico de um transistor BC de uso geral, ou seja, você vai achar bastante esse transistor por aí, tá? Ele está presente em vários equipamentos, tá? Ele vem marcado o valor dele aqui no corpo dele, tá? O BC 548, 549. Mas se você não souber, tá? Você vai no datasheet, né? Vai na internet lá, chama datasheet, você procura lá os terminais dele. Os terminais têm nome, tá? São três: base, coletor e emissor. Então aqui nós temos aqui o base, coletor e emissor. Esse transistor aqui, o PNP e é um BC, ele tem a seguinte distribuição: emissor é o da esquerda, base do meio, coletor da direita, certo? Emissor, base e coletor, tá? Isso aqui é interessante você identificar no transistor. Quando você não sabe, procura lá no datasheet que você vai achar. Hoje é fácil achar datasheet aí. Você vai lá na busca do Google e você acha. A configuração básica física de um transistor baseia-se no seguinte, como dois diodos colocados em oposição, né? Por exemplo, PNP seria dois diodos dessa forma aqui, tá? E da derivação dele sai a base. Então, um terminal é emissor, o coletor e a base. Esse é um PNP, porque os dois anodos estão para fora. E a gente considera o anodo como positivo, então seria positivo. Então, teríamos dois anodos e dois cátodos no meio. Então, aqui já quem prestou atenção no diodo vai saber como testar aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte: o terminal da base é a junção dos dois, tá? Então, como é que a gente vai testar isso aqui, tá? A gente sabe que cada diodo tem uma queda de tensão de 0,7 volts, certo? Então, você vai vir aqui com o teu multímetro e vai colocar na escala de diodo, tá? Coloca na escala de diodo. Você vai pegar, vai colocar a ponta, como ele é um PNP, a ponta vermelha na base, tá? Veja bem, tá? Ele vai funcionar da seguinte maneira: o emissor, tá? Aliás, a base você vai colocar a ponta preta, que é um negativo, tá? Vem aqui, tá? Ele vai ter que dar uma queda de tensão de 0,7 volts. Só vou colocar na escala de diodo aqui, aí. Nota que deu 0,7 volts. E base, emissor, coletor também, ok? Então você vai colocar aqui no PNP a ponta preta do multímetro digital, a ponta vermelha vai no emissor aqui. Opa, tá escapando aqui. Você tem uma condução de 0,7 volts e do outro lado também você tem 0,7 volts, certo? Aqui indica que o transistor tá bom, certo?
Outra coisa, você pode também usar esse terminalzinho aqui que é teste para diodo. Nós sabemos que esse transistor é PNP, então ele vai aqui embaixo. E você tem que colocar cada terminal no seu orifício, tá? Eu sei que é emissor, base, coletor, então eu vou introduzir aqui, certo? Introduzir aqui. Tô só com a mão aqui, fica complicado. Vamos lá, tá? Ó, tá introduzido lá, o transistor tá ali. E eu vou colocar aqui na escala HFE, que é o ganho do transistor, tá certo? E aqui então ele é bem chato para a gente introduzir aqui, geralmente é bem complicadinho aqui, é bem fininho, certo? E a gente vem aqui, olha lá, deu um número, entende? Tá dando um número lá 272, 74. Tem que dar acima de 100. Deu acima de 100, ele tá bom. Isso aqui é o ganho do transistor, é o beta, tá? É o quanto ele pode amplificar uma corrente. Esse aqui no caso é 274, mas varia, tá? Então é de 100 para cima, o transistor tá bom, ok? E daí, eu só tenho então o multímetro digital, analógico, como é que eu vou fazer? Multímetro analógico, como eu disse lá na aula do diodo, ele tem as pontas de provas invertidas, tá? A ponta vermelha é negativo e a ponta preta é positivo, certo? Então no transistor NPN, a gente vai testar ele invertido do multímetro analógico. O multímetro analógico nós colocamos a ponta preta na base, não é? Aqui nós vamos colocar a ponta vermelha na base. E ele tem que conduzir, tá? Quando eu falo conduzir, tá? É porque o ponteiro vai mexer. Você vai colocar na escala vezes 100, vai unir as pontas, ajustar aqui, se não tiver ajustado no seu multímetro. E agora nós vamos colocar a ponta vermelha na base, tá? E a ponta preta nos outros terminais. Note que conduziu, tá? Agora do outro lado, também conduziu, tá vendo? Ó, aqui e aqui, da base para o coletor, base emissor. Mas o contrário agora, a ponta preta não conduz, tá certo? Nós vamos ligar, testar o contrário agora aqui, tá? Ponta preta na base não conduz e não conduz. E emissor e coletor jamais conduz, tá? Nem de um sentido, nem para o outro. Não conduz jamais, tá? Emissor, só se ele estiver em curto. Aí ele estará com problema. Se qualquer teste desse aqui der alguma coisa diferente, o transistor está com problema. Geralmente, ele dá curto entre coletor e emissor, tá? Ou ele não vai conduzir entre base e emissor e base e coletor, certo? Existe também um outro equipamento, você que é técnico reparador, eu indico, é esse testador, multitestador de componentes, tá? Ele testa transistor, ele testa resistores, ele testa diodos, todos os componentes de forma simples, tá? Eu tenho um vídeo sobre como usar ele também aí, tá? Por exemplo, você quer testar um transistor, você não sabe se o transistor é PNP, NPN, não sabe quais são os terminais dele. Então você vem aqui, note que tem 1, 2 e 3 ali, tá vendo? 1, 2 e 3, que é os terminais 1, 2 e 3. Aqui, você vai colocar então o transistor, um em cada terminal. Bem assim. Bem certinho, um em cada um. Aí, estando lá, você trava aqui. Agora você liga aqui. Ligou o amarelo, ele já vai nos mostrar, olha lá. Ele mostrou que é um transistor PNP. Ele mostrou que o terminal 1 é o coletor, no meio é a base. E o da direita é o emissor. E ele também diz aqui o ganho dele, que é 359, já mais preciso que o multímetro lá. E corrente de coletor no teste está de 6,2 mA. Ou seja, ele te dá o teste direto. Ele diz que é um PNP e a disposição dos terminais, tá? Vale a pena, gente, ter isso aqui. Veja bem, eu vou colocar aqui um outro transistor. Esse transistor aqui, ele é diferente, tá? Ele é emissor, coletor e base. O coletor é no meio,
tá? O teste é o mesmo que eu fiz agora há pouco, tá? Você vem aqui, vai colocar aleatoriamente, você não sabe, né, qual é os terminais dele, tá? Digamos que você não saiba, né? Aí a gente vem, coloca ele nos terminais aqui, trava e liga. Ele já vai me dar o tipo do transistor, olha lá. Ele diz que é um transistor NPN, que a base é a terminal 3, ou seja, no meio ali, tá? Então o coletor é o emissor da terminal da esquerda, a base do meio e coletor da direita. Não é legal mesmo? Isso vale a pena você adquirir, hoje está barato aí. Mais barato que um multímetro, tá? E os testes básicos do transistor é esse aí, né? Você, entre base coletor e base emissor, num sentido conduz, no outro sentido não conduz, ou seja, quando você coloca a ponta preta na base, vai conduzir ou não. Se conduzir com a ponta preta, não pode conduzir com a ponta vermelha, né? Se conduzir com a ponta vermelha, não pode conduzir com a ponta preta, certo? Ou seja, para quem é bem leigo, de um lado dá no multímetro, do outro lado não dá, né? É isso que o pessoal hoje faz por aí, ó, deu no multímetro, não deu no multímetro, ou seja, quando dá algum tipo de tensão ou corrente ou resistência, né? Fala, deu. Mas na verdade é conduzir, tá? E os tipos de transistor, tá? Isso aqui é a série BC, BC548, mas tem outras séries também que são iguais. Isso aqui geralmente a gente usa o BD 136, 138 também, tá? É desse formato aqui. Tem um nome os formatos, mas eu não vou passar para vocês porque não há necessidade. Temos esse outro tipo, já média potência. Isso aqui é baixa potência, isso aqui é média potência. Ou seja, é muito utilizado em amplificadores de baixa potência. E esse aqui é um parrudão que a gente fala, né? Ele é usado em fontes de alimentação, geralmente acima de 2, 3 amperes. Ele se comporta muito bem, tá? E ele tem essa disposição aqui de terminais, ó, base, coletor e emissor, quando ele está desse jeito aqui. Já o TIP também, base, coletor e emissor, ou seja, os transistores de alta potência geralmente é nessa configuração aqui, base, coletor e emissor. Os transistores de média potência, que é como o BD aqui, ele é emissor, coletor e base. E esses pequenininhos aqui, tá? Você vai encontrar mais por aí, né? Então, em resumo, identifica qual tipo de transistor, vai no datasheet, vê qual a distribuição. Algumas placas vem escrito já, emissor, base, coletor, tá? Então, encontra aqui, identifica quais são os terminais, testa a partir da base, como eu ensinei para vocês, né? Emissor, coletor, coletor, emissor, não pode conduzir de forma alguma. Base, coletor, base, emissor conduz de um lado, mas não conduz do outro, ok? E tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha servido aí para que vocês tenham bom proveito aí, né? Não esquece de se inscrever no canal aí, já que temos uma série sobre componentes eletrônicos, para você não perder nenhuma, tá bom? E curte aí, compartilha. Um grande abraço para vocês, hein? Fui.